Ser aluno é a coisa mais fácil do mundo. Entra num curso qualquer, se matricula, encosta teu bumbum numa cadeira, pronto, você vira um aluno. Agora, estudante não. Estudante é alguém que estuda. Ué, mas se eu estou assistindo a aula e não estou estudando, este é um outro equívoco terrível. É uma das armadilhas mais terríveis que existe. Quem está assistindo às aulas não está estudando. Assistir às aulas não é estudar. E todo mundo cai nessa armadilha. Na faculdade eu estudo à noite. Você assiste aula à noite. Meu filho lá na escola estuda de manhã. Não, seu filho de manhã não estuda. Seu filho de manhã está assistindo às aulas. Você vai dizer, mas não é a mesma coisa, não. Assistir às aulas é um processo coletivo e passivo. Numa aula expositiva, o aluno ouve, vê e entende, mas é passivo. E outra coisa, normalmente numa aula tem um professor e vários alunos. Quando os alunos são pequenininhos, é uma professora para 12 alunos. Depois cresceram mais, é uma professora para 30. Depois é um professor para 50. Eu, no cursinho, eu dava aula para 200 alunos. Numa boa. Mas já eram adolescentes. Já eram gente adolescente ou até adultos. Então é um processo coletivo e passivo. Agora, pensa um pouco. Qual é o oposto de coletivo? É solitário, individual. Qual é o oposto de passivo? Ativo. Estudar justamente é um ato individual e ativo. Agora eu vou fazer uma pausa, porque essa é a parte mais importante que vocês têm que entender. Gente, ninguém está estudando se não estiver sozinho. É individual. Não existe grupo de estudos. Isso é uma contradição em termos. Se é grupo, não é estudo. Estudo é individual. Cada um por si. E além de ser individual, é ativo. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta ou um lápis na mão e não estiver escrevendo. Eu vou repetir. Escrevendo à mão. Gente, vocês estão falando com um homem de 70 anos que começou a dar aula com 18, que já deu aula para criança e já deu aula na pós-graduação para médico psiquiatra. Vocês estão falando com um homem que só no curso pré-vestibular teve mais de 100 mil alunos. Por favor, ouçam, não existe outra forma de se estudar que não seja escrever. Tem cara que fala, não, mas espera aí, eu estou lendo um trecho do Código Penal, eu não estou estudando o Código Penal, não. Você não está estudando, você está lendo e não vai gravar nada. Como é que eu faço? Simples. Pega o texto, pega uma caneta, ou um lápis, um papel, e vai lendo. Tudo que for importante, escreva. É importante? Escreva. Ele falou, como é que eu sei o que é importante? Simples. Faz de conta, na hora de escrever, que você está preparando uma cola. Na hora de preparar uma cola, surge lá de dentro um poder de síntese que você desconhecia. Tanto é que quem prepara a cola bem feita não precisa puxar, porque só o ato já funciona. E agora cuidado por uma outra coisa importantíssima. Eu falei escrever, eu não falei digitar. Se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do computador. E na hora de fazer um vestibular, um concurso, o computador que você leva é esse. Mas isso está provado cientificamente ou é uma opinião sua? Não, não é opinião minha. Está provado cientificamente. Agora vai. 5 minutos, já que eu sou químico e físico, 5 minutos de química e física. A molécula que vocês veem à esquerda é uma molécula de glicose que foi alterada. Um dos grupos hidroxila foi substituído por flúor 18. Flúor 18 é um isótopo radioativo que decai para oxigênio 18, emitindo um neutrino e um pósitron, ou seja, um elétron positivo. O que é um elétron positivo? É o elétron da antimatéria. Toda vez que um elétron positivo da antimatéria encontra um elétron negativo da matéria, os dois se aniquilam, desaparecem. Nessa altura, a Lavoisier dá 3 voltas no túmulo. A matéria desaparece e surgem 2 pulsos de energia, 2 raios gama que saem um para cada lado. O que eu faço? Como o maior combustível do cérebro é açúcar, eu dou para o cidadão açúcar,
uma solução de açúcar, água com açúcar, só que com esse açúcar. E coloca o cidadão exatamente no centro de um detector circular de raios gama. A região do cérebro que mais consome açúcar vai produzir mais esses pares de raios gama, que, como não chegam exatamente no mesmo instante, a diferença de tempo permite localizar de onde partiram. E a quantidade de aniquilações que acontecem permite determinar quanto açúcar aquela região do cérebro está consumindo. Ou seja, eu quase que consigo fotografar o pensamento. Por exemplo, nesse exato momento, agora, vocês estão me ouvindo. Se vocês estão me ouvindo, no hemisfério esquerdo do teu cérebro, nessa posição mais ou menos, na região de Wernicke, está acendendo. E que estou falando está acendendo mais na frente, a região de Broca. Se você está de olhos abertos olhando, está acendendo aqui o lobo occipital. E se você está pensando, obviamente, acende o lobo pré-frontal. Você vai dizer, mas dá para perceber, inclusive dá para responder perguntas. Por exemplo, tem muitos que me perguntam, posso estudar assistindo TV? Não. Posso estudar com o computador ligado? Não. Posso estudar ouvindo música? Sim. Nessa altura a pessoa fala, como assim? Veja bem, se você pegar um cérebro em repouso, aquela figura lá embaixo, você está notando que o vermelho, a maior atividade, acontece no lobo occipital, que é justamente o cara está de olhos abertos, está processando a imagem. Se você estiver estudando, usando só linguagem, português e matemática, que são as duas linguagens, acende somente o lado esquerdo. E se você estiver ouvindo música, acende só o lado direito. Agora veja bem, se você estiver estudando em silêncio, o lado esquerdo está trabalhando a toda. O lado direito não tem o que fazer, fica enchendo o saco. Então você está lá, olha, porque as placas tectônicas, olha a borboleta azul. É o lado direito enchendo. Então o que você faz? Liga uma música e mantém o lado direito ocupado enquanto o lado esquerdo está estudando. Mas cuidado, quando eu falei liga uma música, nessa música não pode ter ninguém cantando no idioma que você conheça. Porque se você conhecer o idioma, invade o lado esquerdo e a letra da música atrapalha aquilo que você está estudando. Está bem claro isso? Ah, eu quero ouvir rock com um vocalista. Ótimo. Tem ótimas bandas de rock húngaro. Porque nenhum húngaro entende o que outro húngaro está falando. E note uma coisa interessante, esse PET, o Positron Emission Tomography, é tão sofisticado que se você está ouvindo jazz, acende aqui. Se você está ouvindo Mozart, acende aqui. Ou seja, são regiões do cérebro diferentes que foram treinadas de forma diferente para ouvir tipos de músicas diferentes. Agora, se você estiver ouvindo funk, não acende absolutamente nada, porque não há necessidade de cérebro para ouvir funk. Isso já é um outro problema. Agora, essas experiências todas mostram uma coisa interessantíssima. Quanto mais regiões do cérebro você acender, mais chance você tem de gravar alguma coisa. Moral da história. Se você escrever, por exemplo, BA, manuscrito, um monte de regiões no teu córtex motor se acendem. Se você simplesmente digitar não acende quase nada. Digitar não serve. Você tem que escrever. Escrever e muito. Teve um amigo meu, professor. Me ajuda aí. Falei, o que foi? Estou me preparando para um concurso público, estou estudando 14 horas por dia, estou me matando de estudar e não rende, chega no fim do assunto, já esqueci o começo. Onde estou errando? Falei, bom, primeiro erro é estudar 14 horas por dia. Só um louco faz isso. Nenhum cérebro humano consegue transformar 14 horas de informação em 14 horas de conhecimento. Portanto, o trouxa que estuda 14 horas por dia está jogando fora um monte de seu tempo. Ah, mas eu falei, bom, vou fazer uma coisa, eu vou na tua casa, vou ver como é que você está estudando. Fui na casa dele. Falei, querido, você não está estudando 14 horas por dia, você está jogando na lata do lixo 14 horas do teu dia. Ou por quê? Você só está lendo. Ah, mas ler não é estudar? Eu falei, não. Tanto é que tem cara tão trouxa que faz curso de leitura dinâmica só para jogar seu tempo fora mais depressa, porque ler não é estudar. Estudar é escrever. Aí ele falou para mim, ah, mas eu escrevo. Eu falei, deixa eu ver o caderno. Ah, caderno, Pierre, é coisa do passado. Agora eu estou anotando tudo no meu notebook. Eu falei, isso, seu trouxa. Manda agora teu notebook e fazer exame no teu lugar. Eu peguei o notebook dele, joguei no lixo, suavemente, porque ele ia pegar de volta. Entreguei um lápis, falei, escreva.
e me mandou um e-mail. Pierre, você mudou minha vida. Tudo que estava no notebook, eu passei por caderno. Incrível. Agora eu não consigo mais esquecer as coisas. Note que ele não falou agora eu consigo lembrar. Agora eu não consigo mais esquecer. Portanto, queridas e queridos, não tenha preguiça de escrever. E mais uma coisa, hein? Ler numa tela que emite luz não dá nem 30% da retenção do que ler em papel que reflete luz. Portanto, se você tiver um texto interessante na internet para ser estudado, imprima. Duas vantagens. Uma, ler em papel é muito melhor, mas é melhor mesmo. Tem vários estudos que mostram isso. E outra, se está em papel, você vai poder ao lado fazer anotações. Cuidado, eu falei escrever, não falei sublinhar, hein? Sublinhar não adianta nada. Tem que escrever. Mas isso é perda de tempo. Tudo bem, então continua perdendo 14 horas por dia. Continua jogando na lata do lixo 14 horas do teu dia. Não adianta nada, não adianta absolutamente nada. As pessoas no Brasil não sabem estudar. Tenta imaginar o seguinte: o sujeito entrou na faculdade de Direito da USP. Vai fazer Direito no Largo São Francisco. Passou por um vestibular altamente competitivo. Portanto, é alguém que já subiu bastante na escada da inteligência. Aí ele passa 5 anos da vida dele estudando Direito, com a família sustentando, quer dizer, não precisa nem trabalhar durante o curso superior, coisa que eu tive que fazer. Se forma bacharel em Ciências Jurídicas. Você vira o diploma dele? Teu histórico escolar, a nota mais alta dele é 8. E aí ele vai prestar exame na OAB. Faz o famoso exame da OAB. E consegue um feito inacreditável. Consegue ser reprovado. Quanto por cento? 20% dos formados no Largo São Francisco da USP são reprovados no exame da OAB. 40% dos formados em faculdades de direito federais são reprovados no exame da OAB. E 82% dos bacharéis em direito no Brasil inteiro são reprovados no exame da OAB. E agora vem a pergunta: por quê? Vamos pegar esse caso da USP. Pergunta número 1. É alguém lesado mentalmente? Não. Passou num vestibular bem competitivo. Pergunta número 2. É alguém que fez direito na Unisquina? Não, fez direito no Largo São Francisco. E por que ele foi reprovado? Simples, porque ele cometeu o maior erro que qualquer estudante brasileiro pode cometer. Estudou para a prova. Quem estuda para a prova monta um castelo de cartas na cabeça, consegue tirar nota e não consegue aprender nada porque logo em seguida esquece tudo. Portanto, cuidado com uma coisa. Se você nesse momento está estudando para passar no vestibular ou está estudando para passar num concurso, esquece, você não vai passar. Agora, se você estiver estudando para aprender de forma definitiva e para sempre, aí você vai passar. Porque a cada coisa nova que você aprende, você fica mais inteligente, e quanto mais inteligente, mais chance você vai ter. Mas quando eu falo a cada coisa nova que você aprende, é aprender contextualizando e aprender para sempre. Você vai dizer: professor, qual é o mecanismo para se aprender para sempre? É usar o cérebro. Eu dividi o cérebro humano em 3 partes para simplificar. Na realidade é muito mais complicado do que isso, mas só para simplificar agora. Essa parte azul é o cerebelo, a parte amarela é o sistema límbico e a parte vermelha é o córtex. Só para vocês terem uma ideia, os meus alunos da engenharia da computação calcularam que para obter o hardware correspondente ao córtex humano, eu deveria ligar em rede pelo menos 15 mil computadores de última geração. Portanto, dentro da cabeça, meu querido, você tem 15 mil computadores de última geração. Usa esses computadores, faz esses computadores funcionarem da forma adequada. Para com essa mania de estudar para a prova, para com essa mania de achar que memória, que tem que decorar as coisas. Torne-se mais inteligentes. Como? Aprendendo da forma correta. E qual é a forma correta? Bom, vamos lá. No cerebelo, que é essa região azul, você aprende coisas que tem muito a ver com habilidade física, tem a ver com equilíbrio e com ritmo. Por exemplo, no cerebelo, você aprendeu a andar de bicicleta. Agora veja bem, o que a gente aprende no cerebelo é uma coisa que é difícil de se aprender, porque ninguém sai pedalando na primeira quando vai andar de bicicleta, porém,
Uma vez que você aprendeu, você não esquece nunca mais. Portanto, o que você aprende no cerebelo é aprender de verdade, aprender para sempre. Só que tem um detalhe. Eu acho que nos concursos e nos vestibulares é meio difícil te pedirem andar de bicicleta para saber se você está habilitado para ocupar o cargo ou não. Moral da história, nós temos que colocar as coisas na região vermelha, no córtex. Só que a porta de entrada do córtex, da região vermelha, é o sistema límbico, a região amarela, que é uma região que, ao contrário do cerebelo, ao contrário dessa região da bicicleta, é uma região onde é facílimo por uma coisa, mas é facílimo perder. Por exemplo, você está numa cidade mineira muito estranha chamada Varginha. É uma cidade que no lugar de caixa d'água tem um disco voador. Você está andando por Varginha, de repente uma coisa estranha te chama a atenção. Se chama a atenção, imediatamente essa coisa estranha é passada para o sistema límbico. Mas entra-se com uma facilidade incrível. Porém, se parar de chamar a atenção, algum tempo depois, acaba desaparecendo. Você vai dizer, é fácil pôr, mas é fácil tirar. Durante quanto tempo uma coisa fica armazenada no sistema límbico? Pode ficar armazenada segundos, minutos ou até horas. Jamais dias. O conteúdo do sistema límbico não sobrevive a uma noite de sono. E acho que você já desconfiou que quem estuda para a prova põe as coisas aonde? No sistema límbico. O tempo suficiente para tirar nota e esquece em seguida. E você já notou que quando o pilantra estuda em cima da hora para tirar nota, normalmente ele estuda quando? Não é no dia anterior. Ele acorda mais cedo para fazer a prova porque sabe que uma noite de sono pode estragar o que ele estudou no dia anterior, porque ele colocou tudo no sistema límbico. Você vai dizer, e como é que eu guardo uma coisa para sempre? Põe no córtex, na região vermelha, põe nos 15 mil computadores. Mas como é que faz isso? Simples. Vamos pegar um exemplo genérico. Você está numa aula de biologia e o teu professor diz, para de falar que a aranha é inseto. Inseto tem 6 patas, que nem a formiga. A aranha tem 8, é aracnídeo. Bom, essa informação importantíssima, diga-se de passagem, a respeito da aranha, é uma informação que você recebeu como aluno, porque foi numa aula. Se foi como aluno, ela imediatamente vai para o sistema límbico, mas ela está condenada a desaparecer. Essa noite vai desaparecer durante o sono. Ah, mas eu quero gravar. O que eu faço? Tem um truque. Aquela informação recebida durante uma aula, que pode ser presencial, pode ser à distância, pode ser uma aula que você mesmo está dando para si mesmo lendo um livro, mas a informação recebida, se no mesmo dia, insisto, tem que ser no mesmo dia. Se ela for trabalhada ativamente como estudante, veja bem, se é estudante tem uma pessoa só, não tem grupo de estudo. E se ativamente é alguém que tem um lápis na mão. Que esse alguém acaba fazendo? Pega um pedaço de papel e começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai desenhando 6 patas da formiga e escreve embaixo. Isto é uma formiga, e se é uma formiga, ela tem 6 patas. Aí ele desenha uma aranha. E a aranha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patas. Portanto, a formiga é um inseto, a aranha é um aracnídeo. Esse ato de pegar um lápis e fazer isto, e note que não precisa fazer o tratado sobre a aranha e a formiga, não, é quase como se fosse uma cola. Essa coisa esquemática faz com que você deixe de ser aluno e nesse momento você vire estudante. Agora tem um detalhe, por que tem que ser no mesmo dia? Porque aquela informação que você trabalhou como aluno, naquela noite, naquela mesma noite, durante o sono e só e exclusivamente durante o sono, esse é o ponto-chave, ela é transferida para o córtex, é quase como se o sistema límbico fosse memória RAM e o córtex fosse o HD. Portanto, o teu cérebro é um computador que salva, mas só salva durante o sono. De forma que amanhã de manhã,
quando você acordar, no sistema límbico já sumiu, porque não sobrevive a uma noite de sono, mas no córtex vai estar lá para sempre. Vai estar acessível o tempo todo. É uma memória permanente. Mas porque foi no mesmo dia em que a informação foi recebida que ela foi trabalhada ativamente, com lápis na mão. Portanto, durante o dia, tudo que entra no teu cérebro, entra no rascunho. A atividade elétrica do teu cérebro lá em cima, você está vendo naquele gráfico, é muito intensa. Conforme você vai adormecendo, ela cai quase a zero. É o chamado sono profundo ou sono sem sonho. Nesse momento você tem o QI de uma beterraba em coma, zero. Você só não é um cadáver porque respira e bate o coração. O que o cérebro fez? Parou. E por que ele parou? Porque está na hora de arregaçar as mangas e fazer a manutenção. Eis que de repente começa uma grande atividade elétrica chamada sono REM. REM vem de Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Você olha embaixo da pálpebra, você vê o globo ocular começar a pular de um lado para o outro. Nesse momento você está tendo um sonho absolutamente desconexo e sem sentido nenhum. Tanto é que, faz experiência, acorda alguém durante o sono REM e pergunta: você estava sonhando? Estava. O quê? Não sei. A pessoa não sabe. Porque é um sonho desconexo completamente. E nessa manutenção, o que está acontecendo? O que não foi trabalhado vai para o lixo. O que foi trabalhado ativamente como estudante e não mais como aluno, vai sendo salvo no córtex, e depois de alguns episódios REM, você acorda e tudo está gravado no córtex. Agora, cuidado. Durante a noite tem que acontecer pelo menos 4 episódios REM. Ou seja, você tem que dormir, o ideal, 8 horas. Quebrando o galho, 6 horas. Tomem cuidado que o sono é fundamental. Ah, mas eu trabalho, estudo, blá, blá, blá. Primeiro se organiza para ter horas de sono. Agora você vai dizer, mas como é que eu faço? Eu usava um truque. Gente, de dia eu trabalhava para sustentar mulher e filho. À noite eu fazia faculdade. Sabe qual é o truque que eu usava? Na hora do almoço, 15 minutos. Eu dava uma cochilada de 15 minutos. E depois eu vi que funciona por quê? Porque tem um estudo que mostra que se você dormir 3 horas, o tanto que você descansa dormindo 3 horas, 90% já foi descansado nos primeiros 15 minutos. Portanto, uma cochilada de 15 minutos é a salvação. Na hora do almoço, todo mundo tem esse tempo para poder fazer isso. Moral da história, veja o que acontece no teu cérebro conforme você vai estudando e gravando as coisas. Veja como os dendritos entre os neurônios vão crescendo, vão se entrelaçando, vão criando mais ligações, vão conseguir se conectar, vão conseguir fazer um circuito cada vez mais complexo, um circuito cada vez mais rico em ligações. Com isso daqui você está conseguindo 2 efeitos. Você está matando 2 coelhos com uma cajadada. Número 1. Para aprender alguma coisa tem que criar uma rede neural. Você está criando. Então você aprendeu, sei lá, informação a respeito da aranha. Fato número 2. Quanto mais ligações você tiver no seu cérebro, mais inteligente ele fica. Portanto, quanto mais você aprende coisas de forma correta, que é essa que eu estou falando, mais inteligente você vai ficar. E mais experiências você vai poder fazer. Portanto, se você tentar ensinar alguma coisa para um computador, ou seja, quando um computador aprende, você muda o software. Quando um cérebro humano aprende, você muda o hardware. Ou seja, o peer que vai dormir hoje à noite, amanhã de manhã é outro, porque meu cérebro não vai ter exatamente a mesma configuração de ligações que tinha antes de dormir. E o peer que vai acordar amanhã, se eu aprendi alguma coisa hoje, vai acordar mais inteligente. É uma coisa fácil de ser entendida. Portanto, toda informação recebida hoje
seja ela presencial ou à distância, ou até através de leitura, pura e simples, lendo simplesmente, você está recebendo informações. Essa informação obrigatoriamente deve ser estudada hoje, ainda hoje, antes que se passe uma noite de sono. Tem gente que fala, espera aí, eu assisto a aula de manhã, o que eu devo fazer? Estuda à tarde. Eu assisto a aula à tarde, o que eu devo fazer? Estuda à noite, antes que se passe uma noite de sono. Tanto é que tem muitos de vocês, talvez que tenham filhos pequenos, coisas desse tipo, que assistem a aula à tarde. A lição de casa não tem que ser feita na manhã seguinte, tem que ser feita à noite. Quando ele chegar em casa, ele vai ter que fazer a lição de casa. E pode fazer experiência, se ele fizer a lição de casa à noite, o rendimento dele vai mudar terrivelmente. Agora vem a famosa pergunta. E quem assiste a aula à noite vai fazer o que eu fiz? Eu fiz todo o meu curso de física na Universidade de São Paulo à noite, porque de dia eu tinha mulher, uma filha e mulher grávida. Estava chegando a segunda, portanto eu trabalhava para sustentar a família. À noite eu ia para a faculdade, chegava em casa exausto, porém eu ia dormir meia hora mais tarde. E meia hora que eu passava como? De lápis na mão, escrevendo. É isso que faz uma gigantesca diferença. Tanto é que meus alunos do cursinho sempre usaram o famoso lema: aula dada, aula estudada, hoje. Aula dada, tem que ser aula estudada, hoje. Tem gente que fala, mas eu não assisto aula. Melhor, assim você perde menos tempo. Assim você tem mais tempo para estudar. Tanto é que o grande equívoco cometido nas escolas brasileiras é entupir o coitado de aula de manhã e à tarde. E o sujeito simplesmente não tem tempo de estudar. Há um equívoco. Não é verdade que quanto mais aulas você assistir, mais você aprende. Mentira! Você aprende quanto mais horas de estudo você tiver. A aula não foi feita para aprender. A aula foi feita para entender. O professor não ensina, o professor explica. E se você não entender, ele explica de novo. E se você não entender, ele é tão criativo que inventa uma nova maneira de explicar. A aula não foi feita para aprender. Portanto, aumentar o número de aulas é burrada. Tem que aumentar o número de horas de estudo. Só para vocês terem uma ideia, o melhor sistema educacional do mundo é da Finlândia. E na Finlândia todas as escolas são período integral, porém, só tem aula pela manhã. E à tarde, além do esporte que eles fazem, cada um deles tem sua escrivaninha, e eles fazem a lição de casa todas as tardes, que lá não é lição de casa, é lição de escola mesmo, porque eles não vão para casa. Moral da história, esse é o truque. Nas 24 horas, você tem que ter um espaço para entender, para receber a informação. Depois de receber a informação, tem que ter um espaço para trabalhar ativamente com lápis na mão a informação. Isso serve para aprender. E depois, uma boa noite de sono para fixar. Sabe o que quer dizer isso? Que o ritmo do cérebro humano é circadiano. A palavra circadiano vem do latim circadiem, ao redor de um dia. Tudo começa, acontece e se encerra em 24 horas. 24 horas. Esse é o ponto fundamental. Portanto, na hora que você estiver subindo a escada da inteligência, lembre-se, é um degrau por dia, porque tudo tem que acontecer dentro das 24 horas. E as 3 coisas que tem que acontecer são entender, aprender e fixar. Se uma das 3 não acontecer, ou acontecer na ordem errada, como por exemplo a criança que assiste aula à tarde, chega em casa, dorme, vai fazer a lição na manhã seguinte e pronto, já ferrou tudo. Se uma das 3 coisas não for feita, no dia seguinte você acorda no mesmo degrau onde você estava e você acaba de jogar na lata do lixo um dia da tua vida que não vai voltar nunca mais. E no cursinho pré-vestibular eu recebi 100.400 alunos que descobriram muito tarde que não jogaram um dia ou outro na lata do lixo, jogaram anos da vida deles na lata do lixo. Por quê? A maldita mania de estudar para prova em vez de estudar para aprender. Quem estuda dessa forma que eu falei, pouco, mas todo dia, nunca mais na vida vai precisar estudar para uma prova. E tem mais uma coisa. Você vai fazer um concurso onde cai, sei lá, direito constitucional. Você estuda para o concurso. Você põe as coisas na cabeça para o concurso.
presta o concurso. Pode passar ou não. Alguns anos depois você vai prestar um outro concurso novamente e cai direito constitucional. O que acontece? Vai ter que estudar tudo de novo a partir do zero, porque não ficou gravado nada para sempre. Enquanto que se você estudar com esse processo pouco e todo dia, vai ficar gravado para sempre. Você vai estudar direito constitucional uma única vez na vida. Eu falo para o pessoal que faz, estou fazendo cursinho para a OAB. Eu falo, eu conheço um cursinho ótimo para a OAB. Só que tem um problema, dura 5 anos e chama Faculdade de Direito. É simples, né? E estudar pouco e todo dia. Agora veja bem, tenta entender uma coisa extremamente importante. Quando você enriquece a rede neural, está aprendendo, está mudando, não o software, está mudando o hardware do teu cérebro. O enzima que permite fazer os dendritos crescerem, ele se esgota em aproximadamente 40 minutos. Portanto, aí vem um truque. Se você for estudar intensivamente, faz uma coisa. Estude meia hora e depois descanse 10 minutos. Estude meia hora e descanse 10 minutos. Não posso passar de meia hora? Experimenta. Nunca te aconteceu de pegar um texto, ler o texto do começo até o fim, chegar no fim e falar, meu Deus, o que eu li? Passou dos 40 minutos. Então, meia hora, 10 minutos. E depois, mais meia hora de estudo e 10 minutos de descanso. E depois, mais meia hora e 10 minutos. E vai indo até chegar mais ou menos a umas 3 horas e meia de estudos. Só que nessas 3 horas e meia de estudos, tem mais uma hora que foi intercalada, que é justamente o tempo de descanso. Mas desse jeito eu fiquei 4 horas e meia ocupado e só aproveitei 3 e meia. Não adianta. Você ficar sentado, amarrado numa cadeira, estudando, sem dar esses 10 minutos, você está jogando o teu tempo fora. Depois você vem e fala, não rende. O truque é esse. Meia hora, 10 minutos, meia hora, 10 minutos, meia hora, 10 minutos. E nesses 10 minutos, o que eu faço? Faz alongamento, vai tomar água, vai no banheiro fazer xixi, vai fazer qualquer coisa, menos atividade intelectual. E outra coisa, entre no MST, movimento do sem tela. Nesses 10 minutos não vai me ligar o Facebook ou coisa desse tipo, porque os 10 minutos viram 20, viram 30 ou coisas desse tipo. Chegou alguma pergunta? Sim, a Kaline pergunta, existe alguma técnica para aprender em curto tempo, em tempo mais curto? Não. Desculpe eu tirar a tua ilusão, mas não. E eu vou explicar a razão neurológica para isso. Toda vez que você aprende alguma coisa, você faz uma alteração no circuito do teu cérebro. O que acontece é que o teu cérebro, por um mecanismo de defesa próprio, para manter a integridade da personalidade, ele admite poucas mudanças a cada 24 horas. Portanto, aquela escada que eu mostrei, os degraus são baixinhos. O processo é bastante gradual. Só para vocês terem uma ideia, como é o nome dela? Kaline, né? Kaline, se você assistiu aquele filme Rain Man, com Dustin Hoffman e o Tom Cruise, naquele filme aparece um cara que existiu de verdade, que conseguiu memorizar 3.000 livros. E muito rapidamente, sabe como? O médico descobriu que com o olho esquerdo ele gravava a página da esquerda e com o olho direito ele gravava a página da direita. E se você chegasse depois para ele e falasse a crítica da razão pura de Kant, volume tal, página 15, ele falava tudo. Agora eu te pergunto, você acha que esse cara passaria num concurso? Você acha que esse cara passaria no vestibular? Claro que não, era um débil mental. Na realidade, por que ele se tornou um débil mental? Porque justamente o cérebro dele começou a sofrer muitas mudanças e muito rapidamente roubando a integridade de uma personalidade e de outras habilidades que acabaram desaparecendo, foram canibalizadas por essa habilidade em memorizar coisa. Mais uma pergunta, o Lélio pergunta, jogos estratégicos como xadrez e damas e Go ajudam a melhorar a inteligência? Muito, ao contrário de muito videogame. Tem alguns videogames também que ajudam a melhorar a inteligência, mas são raríssimos. E olha que eu estou falando de cátedra, porque quando eu era jovem, eu não jogava videogame, eu criava videogame. Então são raríssimos. Agora, esses jogos estratégicos, War, Go, damas, xadrez, principalmente o xadrez, são jogos que desenvolvem muita inteligência. Mas, mais uma vez, cuidado, não vamos cair no Rain Man.
Porque tem cara que joga xadrez com tanta intensidade, com tanta concentração, e só exclusivamente xadrez, que se torna o quê? Uma máquina de jogar xadrez, e é um cara que simplesmente não se desenvolve intelectualmente em outras coisas. Então é bom ir variando, é bom ir fazendo várias coisas diferentes. Excelente. Daniel pergunta: professor, quem estuda sozinho não passa da etapa 1, que é entender, uma vez que não assiste aula. Nesse caso, o ato de entender a matéria passa pela leitura? É fundamental a leitura. Ninguém sobe a escada da inteligência se não for um leitor. Ninguém é um leitor se não for alguém que lê muito. Ninguém lê muito se não for alguém que lê por prazer. Portanto, queridas e queridos, a leitura não interessa do que. Pode ser até 50 tons de cinza. Que é aquela espécie de Sabrina pornô que lançaram, que fez um grande sucesso. Pode ser leitura de qualquer coisa. A leitura é fundamental, desde que você goste. Porque na hora que você gosta, o que acontece? Você lê muito. Quanto mais você lê muito, mais você decodifica, mais interpretação de texto você tem, mais vocabulário você tem, mais coisas vão acontecendo e principalmente mais inteligente você se torna. E a inteligência muitas vezes permite com que você construa o conhecimento em vez de recebê-lo. Eu vou dar um exemplo simples. Eu estava brigando com os meus alunos porque eu falei que eles tinham um vocabulário muito limitado. Porque eles liam muito pouco. Aí um dos meus alunos me desafiou assim, falou: e o senhor tem vocabulário? Eu falei: eu tenho um vocabulário maior porque eu leio mais do que vocês. Aí ele abriu, ele tinha um daqueles, abriu. Então me diz aí, o senhor sabe o que é bradipneia? Eu falei: não. Haha! Eu falei: não, espera aí. Eu não sei. Mas vamos pensar um pouco. Eu sei que o contrário de taquicardia é bradicardia. Então, se taquicardia é o coração batendo depressa, bradicardia deve ser o coração batendo devagar. Então, esse brade significa devagar. Pneia. Eu me lembro que quando eu fazia mergulho, me ensinaram a mergulhar com equipamento ou em apneia. Apneia. A, negação, pneia, respirar. Ou seja, prendendo a respiração. Portanto, bradipneia deve ser a respiração muito lenta. Essa definição, não vale. Eu falei: como não vale? Essa definição é. Eu tinha conhecimento? Não. Mas eu tinha inteligência suficiente para buscar coisas soltas, juntar e obter. Qual é o fator que permite isso? Leitura. Muita leitura. Infelizmente, o sistema escolar brasileiro é especialista em criar o ódio pela leitura. Pega uma criancinha de 12 anos e fala: você vai descobrir o prazer pela leitura. Toma, Iracema. Isso é um trauma que depois nem 20 anos de psicanálise tiram da pessoa. Toma, Dom Casmurro. Eu falo para os professores de literatura: começa com Harry Potter, você chega em Machado de Assis. Agora, começa com Machado de Assis, você não vai chegar em lugar nenhum. Portanto, para os autodidatas, a leitura como forma de lazer é fundamental, para dar justamente toda essa decodificação, interpretação de texto e tudo mais.